Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire, CDC, Hells Bells e nossa Clarice Lispector. Essa é a parte 2, se você chegou aqui, né, aleatoriamente, nesses rolês aleatórios, tipo do Ronaldinho Gaúcho, para tudo, volta lá na parte 1, tá bom? Até troquei a foto aí da Clarice Lispector, eu gosto dessa foto. Essa foto é interessantíssima, ela comunica tantas coisas. Das muitas coisas que ela comunica, olha os vinis ali embaixo, óbvio, né? Antes de ser professor de literatura, eu sou amante da literatura. Antes de ser amante da leitura, eu aprendi desde que eu me entendo por gente a ler o mundo a partir das palavras, né? Quem lê vive outras vidas. Isso para mim é o que me move, né? E desligar aqui a caixinha de som, que eu estava ouvindo um rock, né? Enquanto estava terminando de preparar aqui o slide, e a máquina de escrever dela, ela datilografava os textos, enviava para as revistas, para os jornais, para as editoras. Olha que doideira, ela não tinha cópias, ela não guardava, ela nem gostava de ler os textos depois. Eu falo doideira porque tem coisa dela que você perdeu. Existem crônicas e contos dela que ela menciona, inclusive em entrevistas, mas que os jornais perderam em seus arquivos, e aí ela não tem as cópias dela, né? Maluquice isso. Hoje só tem um manuscrito de uma única obra dela guardado, e aí essas coisas também incríveis, que é um que também por acaso ela rabiscou ali, escreveu em cima, bem bacana. Pois bem, separei alguns trechos aqui do texto para lermos e irmos comentando da Clarice Lispector. Estão prontos? Todo mundo? Olha aí. Pegar uma aguinha, caramba, a minha está acabando. Pega a sua, canetinhas, anote tudo aí, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Vou ficar aqui, ficar melhor, né? E os trechos que eu peguei são na sequência do conto, tá? Óbvio que você já leu o conto, óbvio que você já o conhece e vai se situando bem. Como o conto abre, como eu falei no vídeo anterior dela, a Clarice Lispector, ela não tem aquela narrativa na sequência cronológica identificável ali, começo, meio e fim. Ela é a mulher e a mãe acomodadas finalmente no táxi que as levaria à estação. A mãe contava e recontava as duas malas, tentando convencer-se de que ambas estavam no carro. A filha, com seus olhos escuros, a que um ligeiro estrabismo dava um contínuo brilho de zombaria e frieza, assistia. Interessante ela ser estrábica, né? Primeiro porque foge um pouco do padrão, né? Do que seria a dita normalidade. Segundo que o estrabismo, né, nos remete a não ver as coisas como os outros veem, né? Esqueci de nada? Perguntava pela terceira vez a mãe. Então, essa pergunta, obviamente, ela é muito mais densa e ampla do que o mero sentimento de que algo está faltando. Esqueci de nada na minha vida, né? Esqueci de nada entre mim e você. Não esqueceu de nada, respondia a filha divertida, com paciência. É interessante porque em vários momentos tem, né, que ela quer rir, se segura no riso, ri pelos olhos, até uma hora que a mãe também está rindo. Esse riso é, pensando na lógica do Freud, aquela denúncia do nervosismo, né, quase o ato falho, assim. Não é o riso por ser engraçado, é o riso do nervosismo, né? Então, aquele trecho ali nos revela, né, o que teremos pela frente. Relações familiares que não são o que aparentemente deveriam ser ou esperaríamos que fossem, né? Nesse sentido, a relação dela com a filha é muito complexa, né? A gente vai percebendo nessas ausências de intimidade, nessas ausências do que elas deveriam estar falando, ao invés de estarem só vivendo ali mecanicamente, banalmente, o cotidiano, né? Indo para viagem, táxi, malas, está tudo aqui e tal.
Então, as relações ali de mãe e filha não são verbalizadas, né? Elas já revelam, antes mesmo do que vai ser a epifania, não são, né? Mãe e filha como deveriam ser. E aí, o nosso trechinho agora, né? Era um menino nervoso, distraído. Durante a visita da avó, tornara-se ainda mais distante, dormira mal, perturbado pelos carinhos excessivos e pelos beliscões de amor da velha. A mulher se chama Severina, a filha se chama Catarina, o marido se chama Antônio, o menino é um menino. Percebem? Ele não ter nome significa que ele sequer foi individualizado como aquele que é especificamente o meu filho, o neto e o filho da mãe ali, né? Antônio, que nunca se preocupara especialmente com a sensibilidade do filho, passara a dar indiretas à sogra, proteger uma criança. Então é assim que a Clarice Lispector vai nos revelando, né? As relações vazias e sem sentimentos familiares ali. Esses são os laços de família, né? Feitos e desfeitos e que serão desfeitos e refeitos. O pai, nem aí, né? Pro menino. E esse menino revela, né? Que ele tem as questões complexas dele ali também, né? Deixa eu ver, vou ficar aqui, ó, menorzinho ainda. Então ainda estamos no momento mãe, filha, estação do trem. Catarina olhava a mãe olhava a filha. E também a Catarina acontecer um desastre, por quê? Porque aqui eu já estou no trecho que é o após a freada, né? Do táxi, em que elas são confrontadas uma com a outra. E lá no texto fala-se de catástrofe, desastre. Então, nitidamente, daqui para frente, olha como a coisa muda e a gente entra no fluxo de consciência. Olha como a gente vai mesclar o que está seguindo normalmente a narrativa de um modo mais lógico, com pensamentos que são muito mais poéticos e elaborados metaforicamente, né? Seus olhos piscaram surpreendidos, né? A coisa do estrabismo, como vê o mundo. Ela ajeitava depressa as malas, a bolsa, procurando o mais rapidamente possível remediar a catástrofe. Porque de fato suceder alguma coisa, seria inútil esconder. Catarina foi lançada contra Severina numa intimidade de corpo há muito esquecida, vinda do tempo em que se tem pai e mãe, né? Poesia pura. Então, naquele momento em que ela está confrontada com a mãe, ela percebe que elas nunca foram, né, próximas assim. Apesar de que nunca se haviam realmente abraçado ou beijado, percebe? Do pai, sim. Catarina sempre fora mais amiga. Quando a mãe enchia ali os pratos, obrigando-os a comer demais, os dois se olhavam piscando em cumplicidade. Piscando, olha o lance do olho de novo, né? Como se vê o mundo, como vê a mãe, como vê o pai, como vê o filho, como vê o marido. Como vai mudar a forma em que ela vai ver o mundo e a realidade a partir de agora. Mas depois do choque do táxi, que no final das contas é um choque de realidade, e depois de se ajeitarem, não tinham o que falar. Olha o vazio dessa relação entre mãe e filha. Por que não chegavam logo à estação? Não esqueci de nada? Perguntou a mãe com voz resignada. A resignação é quando você aceita algo que não é bom sem reclamar. Também a mãe, né? Então demonstra ter percebido isso. Catarina não queria mais fitá-la, não queria mais olhá-la, nem respondê-la. Tome suas luvas, disse-lhe, recolhendo-as do chão. Então tá aqui, né? É como se a preocupação da mãe com os seus objetos e pertences e malas e coisas e com si mesma revelasse a falta de preocupação com a filha e um excesso de preocupação consigo mesma, que nós vamos ver também com o pai, com o marido dela, né? Com o pai do menino e com o marido com o Antônio. Ah, minhas luvas, exclamava a mãe perplexa, né? Perplexa com o quê? Perplexa com o fato de que não tem, né? Não é que elas não têm mais a intimidade de mãe e filha, elas nunca tiveram.
O trem não partia. Deixa eu sair daqui. O trem não partia e ambas esperavam sem ter o que dizer. A mãe tirou o espelho da bolsa e examinou-se no seu chapéu novo, comprado no mesmo chapeleiro da filha, né? Para si mesma, voltada, e não para a filha, não para a vida. Olhava-se compondo o ar excessivamente severo, severina, né? Uma figura severa, severina. E aí quando a gente pensa nos nomes, né? Severina. E como é o nome da filha? Catarina. Então percebem que há algo da mãe na filha, e a partir desse momento é que a Catarina vai, partindo dessa epifania, seguir num fluxo de consciência em que daqui em diante ela não quer mais seguir como era antes. Do mesmo jeito que a mãe dela não é verdadeiramente o que se espera de uma mãe para uma filha, ela não quer também continuar a ser um tipo de mãe que não é o que se espera para um filho. Então tudo que ela não vive com a mãe e tudo que ela vive com a mãe, ela quer que seja diferente daqui para frente, né? A filha observava divertida. Lembra do lance que eu falei, do Freud? Ninguém mais pode te amar senão eu, pessoa, mulher, rindo pelos olhos. Percebem que aqui vão se mesclando os fatos e as coisas que estão acontecendo, como se fossem no nível consciente, de novo Freud, com os pensamentos desse nível subconsciente, e o peso da responsabilidade deu-lhe à boca um gosto de sangue. Então essa responsabilidade das relações familiares, como se mãe e filha fossem vida e repugnância. Então uma relação que nunca foi boa, né? Não se podia dizer que amava sua mãe. Olha que duro isso, sua mãe lhe doía. O que lhe dói? Ela nunca ter sido sua mãe de verdade, ela nunca ter se sentido filha. Aí volta para a ação, ó. Saímos do pensamento e voltamos para a ação. Então está tudo acontecendo simultaneamente. Isso é o fluxo de consciência. A velha guardara o espelho na bolsa. O espelho, a velha está olhando para si mesma. Então não tem essa relação. Só que a filha se toca disso. E estava sorrindo. Então também, né? No nervosismo. Mas o que resta à mãe? Continuar prestando atenção em si mesma. O rosto usado e ainda bem esperto parecia esforçar-se por dar aos outros alguma impressão, da qual o chapéu faria parte. A campainha da estação tocou de súbito. Houve um movimento geral de ansiedade, várias pessoas correram, pensando que o trem já partia. Mamãe, disse a mulher. Catarina, disse a velha. Elas se olhavam espantadas, a mala na cabeça de um carregador inteiro. Então as coisas estão acontecendo tão, né, agitadamente ali, e nada dessa relação entre elas que nunca existiu, passar a existir agora. Ambas se olhavam espantadas, a mala na cabeça de um carregador interrompeu-lhes a visão, e um rapaz correndo segurou de passagem o braço de Catarina, deslocando-lhe a gola do vestido. Quando puderam ver-se de novo, Catarina estava sob a iminência de lhe perguntar se não esqueceram de nada. Só que a gente pensa muitas vezes uma coisa e faz o quê? Outra. Aí não é isso que ela pergunta, né? Vem a mãe. Não esqueci de nada? Perguntou a mãe. Também a Catarina parecia que haviam esquecido de alguma coisa, e ambas se olharam atônitas, nervosas, porque se realmente haviam esquecido, agora era tarde demais. Então por isso que é tão simbólico o que ela vai decidir fazer já saindo daqui, porque o tempo passa, né? E o tempo de ser mãe, filha e desenvolver um amor a partir disso já era. Uma mulher arrastava uma criança, a criança chorava, novamente a campainha da estação soou. Mamãe, disse a mulher. Que coisa tinham esquecido de dizer uma a outra. Então aquele não esqueci de nada lá no início virou. O que a gente esqueceu de ser uma para a outra, né? E agora era tarde demais. Parecia que deveria um dia ter dito, ó, o passado, né?
eu sou tua mãe, Catarina. E ela deveria ter respondido, eu sou tua filha. Essa poderia ser uma hora, por exemplo, ela fala, mãe, eu te amo, mãe, eu queria que as coisas tivessem sido diferentes. Mãe, poxa, acho que a gente tem que ser, né, daqui para frente. Não vai pegar a corrente de ar, gritou a Catarina. Os pensamentos estão indo para uma linha, o que ela está fazendo é outro. Ah, menina, eu sou lá a criança, disse a mãe sem deixar porém de se preocupar com a própria aparência. Voltada para si, né? A mão sardenta, um pouco trêmula, arranjava com delicadeza a aba do chapéu, ao invés de estar lá abraçando a filha, fazendo um carinho na filha. E Catarina, isso para mim é uma das partes mais fortes. E Catarina teve subitamente vontade de lhe perguntar se fora feliz com seu pai. Olha a típica dor, né? Em termos psicológicos, de filhos, né? E filhas. Caramba, né? As coisas são assim. Será que eu sou fruto de amor, né? Será que meus pais se amaram, né? Quando eu nasci? Aí ela vai perguntar isso para a mãe? Óbvio que não, de lembrança da titia, né? Ela grita, mamãe, disse Catarina, porque um longo apito se ouvira e no meio da fumaça as vozes já se moviam. Catarina, disse, elas não avançam, né? Elas não avançam. E ela fala, mamãe, mamãe. A mãe não fala, minha filha, mamãe, Catarina, mamãe, Catarina. Então, ela numa tentativa de aproximação com a mãe mantendo-se distante. Se a velha de boca aberta e olhos espantados. Ao primeiro solavanco, a filha viu-a levar as mãos ao chapéu. Esse cair-lhe até o nariz, deixando aparecer apenas a nova dentadura. O trem já andava e Catarina acenava. O rosto da mãe desapareceu um instante, reapareceu já sem o chapéu. O coque nos cabelos desmanchado, caindo em mechas brancas sobre os ombros, como as de uma donzela. O rosto estava inclinado sem sorrir. Talvez mesmo sem enxergar mais a filha distante. Acabou, né? Já era. Distante de si, distante da vida, distante da relação mãe e filha. Vai acontecer a mesma coisa com o Antônio, né? Essa consciência mesmo da perda, né? Sem ver, sem enxergar, não é mais parte de mim, não é mais parte da minha vida, né? No meio da fumaça, Catarina começou a caminhar de volta. Sobrancelhas franzidas. O que é sobrancelha franzida, né? Aquela cara de preocupação, assim. E nos olhos a malícia dos estrábicos. Poxa, um momento duro, né? Um momento doído, um momento triste, mas percebam, sem a companhia da mãe, recuperar o modo firme de andar sozinha era mais fácil. Duro isso, né? Já que eu não tenho uma relação de intimidade com a minha mãe, estar com ela é muito complicado. Agora, né? Alguns homens a olhavam. Ela era doce, um pouco pesada de corpo, né? Forma da Clarice Lispector aqui dizer que ela não é o padrão, né? Mais gordinha, mais gorda, sei lá. Caminhava serena, moderna nos trajes. Esse moderna aqui é... Né? O que você esperava da mulher aqui? Manter-se casada, ou não as matem lá, né? Manter-se casada com o seu marido. Isso é o tradicional. Essa coisa de se separar, né? O moderno aqui é quase pejorativo. Os cabelos curtos. Hoje não é nada demais a mulher ter cabelo curto. Volta lá nos anos de 1960. E, tradicionalmente a mulher tem o cabelo comprido. E pintado? Não, também não é. Então ela agora, e nada disso nos foi dito antes. Ela agora está deixando muito claro que não vai, a Clarice Lispector, que a nossa Catarina não vai, né, seguir aquela coisa de ficar triste num relacionamento ruim. E de tal modo, viu? Olha aqui, ó, e de tal modo haviam se disposto as coisas que o amor doloroso lhe pareceu a felicidade. Do que é a experiência com a mãe, a felicidade de entender que quem disse que eu tenho que replicar o que aconteceu entre mim e minha mãe, né? Vou ser feliz, que seja fora do casamento. Tudo estava tão vivo e tenro ao redor, a rua suja, os velhos bons, casca de laranja. Percebem que tudo ao redor dela continua ruim, mas parece ser mais vivo porque ela dentro de si mudou.
não vem nada bom, né? Nossa, tudo tá ótimo, rua suja. Tão vivo, velho bonde. Tenro, né? Doce só a casca. A força fluía e refluía no seu coração com pesada, por conta da experiência com a mãe, riqueza, o que vai ser daqui para frente com o filho. Ela estava muito bonita neste momento. Tão elegante, integrada na sua época e na cidade onde nascera, como se a tivesse escolhido. Nos olhos vesgos, qualquer pessoa adivinharia o gosto que essa mulher tinha pelas coisas do mundo. Vai viver, né? Vai sair da relação dela ruim com o marido. Espiava as pessoas com insistência, procurando fixar naquelas figuras mutáveis. As coisas mudam. Seu prazer ainda úmido de lágrimas pela mãe. Seu prazer ainda úmido de lágrimas, tristeza, né, do passado com a mãe, mas prazer porque isso fez com que ela entendesse que daqui para frente desviou-se dos carros, conseguiu aproximar-se do ônibus burlando a filha, espiando com ironia. Ironia é quando você diz uma coisa querendo dar a entender outra, né? A tristeza da mãe dando a entender a felicidade que virá a partir de agora para ela. Nada impediria que essa mulher que andava rolando os quadris, né? De novo uma referência ela no seu padrão de beleza, né? Estou pensando aqui, né? Gente, obviamente que não tem nenhum juízo de valor de, né, bonita é quem é magra e feia é quem é gorda, não. Aqui é só a percepção da visão da época do que se esperaria da mulher, né? Então essa mulher subiria mais um degrau misterioso dos seus dias. Ela vai avançar, ela vai subir, ela vai viver, né? Deixa eu voltar aqui um pouco, né, gente? Não, grandão também não dá, ó. Aqui. Beleza. Ó. Voltando, o elevador zumbia de um calor da praia. Abriu a porta do apartamento enquanto se libertava do chapeuzinho contra a mão. Interessante, né? A mãe com o chapéu lá e ela aqui se libertando do chapéu. Lembra que o narrador fala que a mãe usa o chapéu comprado na mesma loja que a filha? Não. Né? Sair disso. Parecia disposta a usufruir da largueza do mundo. Entende? Que o gesto que é o que você vê revela um pensamento que é o que ela nos mostra com o fluxo de consciência. Como assim usufruir disso tudo? Caminho aberto pela sua mãe que lhe ardia no peito. A tristeza por tudo não vivido com a mãe, agora lhe dá a lógica de vai ser diferente daqui para frente. Rita Lee, né? Um belo dia resolvi mudar, né? E poder viver tudo, né, que se havia para viver, é massa demais isso. Antônio mal levantou os olhos. Não, pera, tô falando errado a letra, né? Um belo dia resolvi mudar e poder viver tudo. Como é que é? Meu Deus do céu, perdão, Rita Lee. Né? Rita Lee, um belo dia resolvi. Não, gente, vamos. Me deu um branco aqui, né? Vocês lembram dessa música? Agora só falta você e tal, né? Caramba, deixa eu... cliquei aqui no vídeo. Propaganda, né? Que coisa, né? Olha que lindo aí, né? Agora vamos ouvir, né? E é do acústico. Bora. Ó que massa. Ó, belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria. Pronto. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar. Podia ter essa música junto, né, gente? Com Mauro do Paz, coisa linda. Pronto, né? É isso. Então agora, né? Belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Tudo que eu queria era ter uma mãe, ser filha dessa minha... Pronto. Agora vou fazer isso com meu filho. Vou ser a mãe para ele, que a minha mãe não foi para mim, né? Aí ela chega em casa. Antônio mal levantou os olhos do livro. Pô,
A mãe está o tempo todo lá, pensando em si mesma. E a primeira aparição do marido junto com ela, ele também está na dele, ele não está nem aí. Sábado, tarde de sábado sempre fora sua. E logo depois da partida de Severino, ele a retomava com prazer junto à escrivaninha. Pouco importa os outros, né? O cara, todo egocêntrico, todo fechado nele mesmo, né? Sensacional. E ela chega em casa, beleza e tal, pega o filho e vamos passear. Vambora. Aqui fica muito pequenininho, vou deixar assim, Passou pela sala, sem parar, avisou ao marido: vamos sair. E pá, bateu a porta do apartamento. Essa saída dela é, metaforicamente, simbolicamente, o seguinte: acabou a nossa história, nosso casamento, vou embora e vou com meu filho. Antônio mal teve tempo de levantar os olhos do livro, sair do seu mundinho, né, de si mesmo, e com surpresa espiava a sala já vazia. Catarina! Chamou. Ó a mãe lá, Catarina! Já era. Chamou, mas já se ouviu o ruído do elevador descendo. Assim como o trem seguiu adiante, o elevador também segue. Aonde foram? Perguntou-se inquieto, tossindo e assoando o nariz. Porque sábado era seu. Mas ele queria que sua mulher e seu filho estivessem em casa enquanto ele tomava o seu sábado. Como assim enquanto tomava o seu sábado? Não é aquela típica cena de, tô aqui sábado, vou tomar uma bebidinha, tô curtindo, tô numa boa, né? Catarina, chamou aborrecida, embora soubesse que ela não poderia mais ouvi-lo, já era. Levantou-se, foi à janela e um segundo depois enxergou sua mulher e seu filho na calçada. Visão do mundo, os dois haviam parado. A mulher decidindo o caminho a tomar. Sabe, aquela coisa de, e aí, vou tomar, esse um belo dia resolvi mudar, né? E fazer tudo que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar. Caramba, gente. Se preparem. Vou colocar essa música aí, junto com alguma outra obra da Clarice, na próxima mudança de Obras do Paz. E de súbito pôs-se em marcha. Acabou. Por que andava ela tão forte segurando a mão da criança? Porque ela não quer mais viver a vida que ela vivia lá com o marido. Pela janela via sua mulher prendendo com força a mão da criança, caminhando depressa, com os olhos fixos adiante. E mesmo sem ver, o homem adivinhava sua boca endurecida. A criança, ou seja, até o filho, não se sabia por que obscura compreensão, também olhava fixo para a frente. Também o filho não era feliz ali, né? Com esse pai ausente. Também o filho quer seguir junto com a mãe, né? A criança surpreendida e ingênua. Vistas de cima, as duas figuras perdiam. Caramba! Vistas de cima, as duas crianças perdiam a perspectiva familiar. Já nem se parecem mais com eles de tão longe que eles estão. Perderam a perspectiva familiar porque já não é mais minha esposa e meu filho. Pareciam achatados ao sol e mais escuros à luz do mar. Os cabelos da criança voavam. Ele já entendeu que os perdeu também, né? Ele via preocupado que sua mulher guiava a criança. Mamãe, Catarina. Então ela não fala minha filha. Por que a Clarice Lispector não escreveu que sua mulher guiava o seu filho? Porque assim como a mãe nunca fora mãe dela, ele nunca fora pai dele. A criança. E nem tem nome, né? Não está nem individualizado aqui, particularizado. Quase como se dissesse uma criança qualquer, né? E teria que nesse momento em que ambos estavam fora do seu alcance, por que eles estão fora do seu alcance, Marcelo? Porque ele não consegue mais enxergá-los. Eles estão fora do seu alcance porque acabou, não é mais sua esposa e não é mais seu filho. Ela transmitisse a seu filho que... Então ele já está sacando que tem alguma coisa ali. Catarina, pensou, Catarina, essa criança ainda é inocente. Caramba! Voltando no tempo, era uma coisa muito comum dos... Voltando no tempo, né? A gente ainda tem isso hoje, mas repetia-se muito isso, né? Os filhos não devem sofrer pelos erros dos pais. Os filhos... Catarina ainda é inocente, tipo assim, Catarina, não joga para ele a infelicidade de nós dois, né? Vamos continuar juntos. Em que momento é que a mãe, apertando uma criança, dava-lhe esta prisão de amor que se abateria para sempre sobre o futuro homem?
Vamos ficar aprisionados no amor entre nós dois, porque com seu pai não tem. Mais tarde, seu filho, já homem sozinho, estaria de pé diante desta mesma... Seu filho sozinho, por quê? Porque não estaria com ele, né? Batendo dedos nesta vidraça, preso. Obrigado a responder a um morto. Quem saberia jamais em que momento transferia ao filho a herança? E com que sombrio prazer. Agora, mãe e filho compreendendo-se dentro do mistério partilhado. Então, a compreensão que ela nunca teve com a mãe dela, agora ela e o filho passam a ter. Né? Tipo, meu filho, agora somos nós dois, nos amando no mundo. Porque do jeito que nós estávamos vivendo, nem eu e seu pai conseguimos te dar isso. Agora eu vou conseguir te dar. Depois ninguém saberia de que negras raízes se alimenta a liberdade de um homem. Catarina pensou com cólera, com raiva. Criança inocente. Tinham, porém, desaparecido pela praia. Era, seguindo no mundo, né? Mas e eu? E eu? Ele não tá nem aí para os outros dois, né? Perguntou assustado. Os dois tinham ido embora sozinhos. E ele ficara com o seu sapo. Fica aí, né? E sua gripe. A partir daqui a gente vai ter a típica lógica de, né, o casamento vazio, mas que aparentemente parece maravilhoso, né? No apartamento arrumado onde tudo corria bem. Que corria bem nada, né? Por isso que ela até bota entre aspas. Quem sabe se sua mulher estava fugindo com o filho, fugindo da sala de luz bem regulada, dos móveis bem escolhidos, da cortina e dos quadros. Entendem? Eles não saíram para dar uma passeada. Fora isso que ele lhe dera apartamento de um engenheiro. Nossa, então é isso, né? Sou o provedor e você tinha que ser grato e muito feliz por poder usufruir do que você nunca teria, né? Se não fosse por mim. E sabia que se a sua mulher a mulher aproveitava da situação de um marido moço e cheio de futuro, nossa, para você, né, mais velha, gorda e tal, aí, né, uma mulher tão interessante, foi muito bom ter casado comigo, né? Desprezava também com aqueles olhos sonsos. Então, os olhos estrábicos agora, na visão dele, são olhos sonsos. Fugindo com seu filho. Aí aparece pela primeira vez o filho, nervoso e magro. Sabe, do tipo assim, e você ainda tá levando o que é meu, não é meu filho, seu filho, porque é a relação de pai e filho. Caramba, então por que ela desprezava? Justamente porque ela sabe que isso é dele para ele, para o ego dele, né? Que ela não faz parte então, né, dessa conquista. O homem inquietou-se, porque não poderia continuar a lidar, senão mais sucesso. Caramba, você casada comigo é um sucesso, né? Caramba, cadê o amor? Cadê o amor, né? Cadê a relação marido e mulher? Relação de cumplicidade, de amizade, de partilha. E porque sabia que ela o ajudaria a consegui-lo, beleza. Então, o que ele tem graças a ela, né? Também, por estar com ele ali. E odiaria o que conseguissem, porque para ela saberia que isso nunca viria para mérito dela. Assim era aquela calma mulher de 32 anos, na década de 60, né? Um horror a mulher ser desquitada, e mais ainda já sendo de 32 anos, hoje de 32 anos, ninguém vai dizer que a mulher tá velha, né? Mas voltando no tempo, para o contexto do conto, que é exatamente 1960, assim era aquela calma mulher de 32 anos que nunca falava propriamente, como se tivesse vivido sempre. As relações entre ambos eram tão tranquilas na hipocrisia dele, né? Tranquilas? Às vezes ele procurava humilhá-la. Olha as violências que eu mencionei na aula passada, né? Na aula anterior da Clarice. Entrava no quarto enquanto ela mudava de roupa, porque sabia que ela detestava ser vista nua, né? O cara não tem nem respeito pelo que a mulher gosta e não gosta. Por que precisava humilhá-la? Para se manter acima, dominador, poderoso sobre ela. Por isso que lá atrás tem a frase, ela vai subir degraus na vida. Então ela agora vai ficar acima, né? Por que precisava humilhá-la? No entanto, ele bem sabia que ela só seria de um homem enquanto fosse orgulhosa, mas tinha se habituado a torná-la feminina deste modo, humilhava-a com ternura. Terrível isso, né? Perceba o olhar dele, né? De onde nascer essa criaturinha? Aí aqui
Lembra daquela pergunta que ela, caramba, eu vou perguntar para minha mãe se ela e o papai foram felizes, né? De onde nasceram o filho deles? Vibrante. Senão do que sua mulher e ele haviam cortado da vida diária. Percebem isso? Caramba, beleza, se amaram e tal, não sei o que, mas o filho nasceu e daí pra frente parece que não tem mais amor, né? Porque eles cortaram isso da vida diária. Então a vida cotidiana, diária do casamento não reflete aquele amor que os motivou a terem o filho, que fez com que eles tivessem, né? O filho. E aí, encerrando o nosso raciocínio, ó. Vamos lá. Estou aqui em cima, né, do texto. Mas ele, ao olhar da janela, vira andar depressa de mãos dadas com o filho e dissera-se: ela está tomando um momento de alegria sozinha. Então, né, não é feliz comigo, agora ela está feliz, mas ela está feliz sozinha, sem mim, né? Sentira-se frustrado, porque há muito não poderia viver senão com ela, ó, coitado, né? E ela conseguia tomar seus momentos sozinha, eu não consigo, né? Por exemplo, aí vem, né? Já jogando uma culpa, já jogando. Por exemplo, que fizera sua mulher entre o trem e o apartamento? Não que suspeitasse, mas inquieta. Sabe aquela coisa de tá com outro. Arrumou outro, né? Sujeito aí. A última luz da tarde estava pesada e abatia-se com gravidade sobre os objetos. Pesada dentro do apartamento, né? As areias estavam secas. O dia inteiro estivera sob essa ameaça de irradiação. Dentro da casa, clima pesado. Do lado de fora, tudo radiante. Que nesse momento, sem arrebentar, embora se ensurdecia cada vez mais e zumbia no elevador ininterrupto do edifício. Quando Catarina voltasse, eles jantariam. Olha só, o cara não está nem pensando, preocupado sobre sentimento, emoção. Quando ela voltar, volta tudo normal. O menino gritaria no primeiro sono, Catarina interromperia um momento de jantar, ou seja, ela que vai se preocupar com o filho, não ele. E o elevador não pararia um instante sequer? Não, o elevador não pararia um instante. Beleza, um engenheiro, um belo apartamento, não sei o que, mas não conseguiu comprar um apartamento bom o suficiente para ter o isolamento acústico e não ficar com o raio do barulho do elevador, né? Intrigante, não é isso? Pô, se você é engenheiro, amigão, por que não é um apartamento bom, né? Depois do jantar, iremos ao cinema. Resolver um homem. Na cabeça dele é isso, né? O fantástico mundo de Bob em que ele vive. Porque depois do cinema, enfim, seria a noite. E esse dia dá essa ideia doida dela de querer se separar e tal. Volta ao normal aqui, ó. O dia se quebraria com algumas ondas no arpoador. Então, percebem que a escrita do texto ela precisa ser interpretada e depurada, prosa poética, tal qual poesia, para se revelar em toda a sua potência, né, em toda a sua força. Tá bom? Queridos, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo episódio.